Não passou mais uma vez? Errou achando que estava acertando? Não fez o mínimo para ter sua redação corrigida? Já faz 2 anos que você estuda sem conseguir ser aprovado? É difícil quando as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, né? Ou então do jeito que a gente planejou. É por isso que o vídeo de hoje, ele trata do fracasso. Como lidar com o fracasso. Eu sou Fabiana Santos, sou coach, o site é candidatoaprovado.com. Numa situação de fracasso, normalmente a gente acaba ficando estressado. E quando a gente está numa condição de estresse, a gente não consegue ver muitas opções. A gente olha para a situação que não aconteceu do jeito que a gente queria e a gente pensa que nada vai mudar ou que tudo vai piorar. No entanto, existe um grupo de pessoas e existem alguns casos em que as pessoas conseguem enxergar uma terceira opção. E essa terceira opção diz que as coisas podem melhorar. Seria ótimo se a gente pudesse sempre achar que tudo pode melhorar diante de uma situação de fracasso. Se fosse fácil, eu não estava fazendo esse vídeo hoje. O problema é que as pessoas mergulham na depressão, no estresse, na negatividade, quando alguma coisa dá errado. Mas o que a gente sabe é que a única forma de aprender a lidar com o fracasso é experimentar o fracasso. E que o fracasso leva ao sucesso. Olha só, teve um experimento com 90 pessoas. Essas 90 pessoas teriam que aprender a usar um software. E elas foram divididas em 2 turmas. A primeira turma foi motivada a errar e errar sem problema. A segunda turma foi incentivada a nunca errar, a evitar os erros. O que aconteceu? A primeira turma aprendeu muito mais rápido e com muito mais segurança do que a segunda turma. E, numa situação de erro, eles conseguiram reagir muito mais rapidamente. Esse é só um exemplo. Tem um exemplo antiguinho que conta que 2 vendedores de sapatos foram para a África no início do século passado para testar o mercado, para ver se havia mercado para sapatos. Um deles mandou um telegrama para o chefe dizendo assim: chefe, sem esperança, eles não usam sapatos. E o segundo mandou um telegrama dizendo assim: grande oportunidade, eles não usam sapatos. Por que nem sempre a gente consegue ver uma oportunidade de crescimento diante de uma situação crítica? Por que é tão difícil? O segredo está na interpretação que a gente faz da realidade. O segredo está na forma como a gente entende o que aconteceu, como a gente entende a situação que não deu certo. Olha só, vamos pegar um exemplo. Você foi no banco, chegou numa agência bancária, tinha mais ou menos 50 pessoas lá dentro. Num dado momento, enquanto você está lá, entra um assaltante e na confusão, tiros são disparados. Apenas um tiro pega justamente em você, no seu braço. Como é que você vai contar essa história depois para os seus amigos ou para sua família? Você vai dizer que você teve sorte ou que você deu um azar danado? Se você disser que você teve sorte, você pode pensar da seguinte forma: bom, das 50 pessoas, só uma foi ferida. Que sorte! De todas as partes do meu corpo onde podia pegar um tiro, pegou no meu braço. Podia ter pego no meu coração, podia ter pego na minha cabeça. Que sorte! Ou você podia pensar assim: poxa, das 50 pessoas dentro do banco, o tiro foi pegar justo em mim, que azar. Ou então você podia pensar: poxa, eu tive que ir no banco justamente na hora do assalto, que azar. A questão é, as interpretações, elas são sempre hipóteses inventadas. Na verdade, você não sabe se você deu sorte ou se você deu azar. Você consegue perceber isso? Você não sabe. Você está inventando uma hipótese em que você foi um indivíduo de sorte e outra hipótese em que você foi um indivíduo sem sorte. Consegue entender essa noção? Então, entendendo que as hipóteses são inventadas, você pode, sempre que for útil para você, reinterpretar a realidade e dessa maneira conseguir encontrar oportunidades de crescimento mesmo no fundo do poço. Ok, mas isso nem sempre é fácil também. Quem é pessimista tende a achar que qualquer tentativa de achar outras alternativas é inútil. Quando a gente está mergulhado no fundo do poço,
a gente acha difícil pensar que as coisas podem melhorar. A gente fica de fato pensando que ou nada vai mudar, ou as coisas vão mesmo piorar. E se a gente fica parado nessas duas opções, fica muito difícil encontrar a terceira opção, porque a gente sequer imagina que ela possa existir. Então, o que fazer? Quando você se vê nessa situação, diante do fracasso, e que você não consegue tirar nada de bom dessa experiência, você pode se perguntar, será que esse problema vai durar para sempre? Quem é pessimista tende a achar que o problema é para sempre, mas nem o problema é para sempre. Eu estou pensando que esse problema não tem solução? Porque se eu estiver pensando que esse problema não tem solução, fica mais difícil encontrar uma solução. Acabou. O que não tem solução, solucionado está. Não é esse o ditado? Você pode se lembrar que o que você pensa sobre o problema é só o que você pensa sobre o problema. Pode não ser a verdade do problema. Percebe? Podem existir outras alternativas que você simplesmente não está pensando. Quais são as evidências do que você pensa? Você tem provas que isso que você pensa é a verdade? Que não tem solução? Que tudo acabou? Que as coisas só dão errado para você mesmo? Há outras interpretações possíveis para essa situação? Tenta pensar em alguém que entenderia a situação completamente diferente. Isso é possível? Você pode adotar outra forma de ver esse problema? Porque se você puder, talvez você encontre uma alternativa de crescimento. Se essa situação for realmente muito ruim, será que ela é tão ruim assim como você está pensando que ela é? Provavelmente não é tanto assim. As coisas não acontecem necessariamente da melhor forma, mas algumas pessoas conseguem fazer o melhor com as coisas que acontecem. E eu espero que você possa fazer o melhor todas as vezes que as coisas não derem certo para você. Ok? Obrigada. Para mais vídeos, candidatoaprovado.com. Eu sou Fabiana Santos e vejo você no próximo vídeo. Tchau!